Oi, pessoal! No nosso encontro de hoje, a gente vai fazer uma revisão do conteúdo do primeiro bimestre, né? Vamos relembrar os assuntos que nós vimos aí durante o nosso primeiro bimestre. E nós começamos o primeiro bimestre vendo advérbio e locução adverbial. Nós vimos que advérbio é uma classe invariável, né? Não varia em gênero, em número e grau. E vimos os tipos, né, as classificações, que podemos ter advérbio, né, ou locução adverbial, que é quando tem mais de uma palavra, né, de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, afirmação, negação, dúvida, instrumento. Eu coloquei ali as reticências, né, depois de instrumento, para sinalizar o quê? Não são apenas esses, né, existem vários outros. E de repente vai pesquisar num outro livro ou até mesmo na internet, vai encontrar outros, ou pode não encontrar um desses e gerar dúvida. Não, existem vários outros, ok? As palavras, né, vão variando, principalmente as locuções, de acordo com o contexto, de acordo com o uso na frase, né? Existem vários tipos aí de advérbio e várias nomenclaturas também, né? Ele pode ser classificado aí de várias maneiras. Vimos também preposição, locução prepositiva, mesma forma quando tem mais de uma palavra, e vimos combinação e contração. Então, quando nós vimos as preposições, nós vimos um quadro lá no livro, tem um quadro com as principais preposições, também são invariáveis, como os advérbios, e eu repeti aí, né, as principais preposições, como está lá no quadro no livro. O ante, a ante, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sob, sobre, traz. Tem várias outras também. Vimos as relações de sentido, né? Tem várias as relações de sentido também na preposição, como nós vimos no livro, vimos nos exercícios, né? Vai variando de acordo com o contexto. Coloquei algumas relações de sentido possíveis, né, causa, companhia, destino, finalidade, lugar, meio, modo, posse, tem várias outras também. E vimos a questão de combinação e contração. O que é combinação, né? É quando a preposição ela se junta com outra palavra, mas não tem perda de letra. O que significa? Vamos lá, olha lá. O ao. O que é o ao? É a junção da preposição a com o artigo o. Juntou a preposição com o artigo o, deu ao. Não perdeu letra nenhuma. Da mesma forma, olha lá, o a mais o pronome aonde? O a preposição mais o pronome aonde? Deu aonde? Não perdeu letra nenhuma. Então, temos aí casos de combinação. E contração? Olha lá, contração já é quando tem perda de letra. Olha o do, né, que a gente utiliza tanto. O que é o do? É a preposição de, mais o artigo o. Mas não aconteceu nada? Claro que aconteceu, só a gente olhar. Olha lá, o e, ele sumiu, né? Teve contração. Mesma coisa lá, o em mais o aquele. O naquele também teve uma modificação ali de letras. Então, a diferença entre combinação e contração. Combinação só junta, não perde letra. Contração perde letra, modifica, ok? Vimos ainda mais uma classe gramatical além dos advérbios e das preposições. Vimos verbo. E quando nós vimos lá verbo, nós vimos os modos, né? Os 3 modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. E vimos os tempos, né? No indicativo vimos que são 6 tempos. O presente, os pretéritos, né, imperfeito, perfeito, mais que perfeito, e os futuros, futuro do presente e futuro do pretérito. Já no modo subjuntivo, apenas 3, né, o presente, o pretérito e o futuro. E no modo imperativo, 2 formas, imperativo afirmativo e imperativo negativo. E vimos ainda que os verbos podem expressar ação, estado ou fenômeno da natureza. E as formas nominais dos verbos. Né? É um assunto de suma importância que foi infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo, verbo, quando ele ainda não está conjugado.
andar, vender, comer, partir. O gerúndio, aquele que termina em NDO, né? A ação acontecendo, andando, vendendo, partindo, comendo. E o particípio, aquele terminado em DO, né? Andado, partido, comido, vendido. Vimos lá também, tem no livro, as 3 formas nominais. E vimos as pessoas do discurso. As 3 pessoas, né? Que são primeira, segunda e terceira. E temos as 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural, que são representadas por aqueles pronomes que a gente utiliza quando a gente vai conjugar os verbos. O eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Se eu falar eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, todo mundo lembra. Mas se falar em pessoa do discurso, já dá aquele... Então, a gente precisa lembrar o quê? Temos as 3 pessoas, primeira, segunda e terceira, 3 do singular e 3 do plural. Olha lá. Eu, primeira do singular, tu, segunda do singular, ele ou ela, terceira do singular. E depois, olha lá, as 3 do plural, o nós, o vós, o eles ou elas. Depois de verbo, vimos sujeito e predicado. Sujeito é definido como o ser, né, sobre o qual se faz uma declaração. E já o predicado, o termo que declara algo sobre o sujeito. Vimos que o sujeito, ele, apesar de mais comumente ser encontrado no início da oração, né, no início da frase, esse sujeito ele pode passear pela oração, né? Ele pode estar no início, mais comumente é o que a gente chama de ordem direta, ele está no início, olha lá. As crianças brincavam despreocupadas, né? Sobre quem está sendo falado alguma coisa. As crianças, sujeito, no início. Olha lá, brincavam despreocupadas as crianças. Sobre quem está sendo falado alguma coisa? As crianças, o sujeito. Mas olha onde o sujeito está agora. E não é porque ele se movimentou que ele deixou de ser sujeito. Por isso que a gente frisa sempre que o sujeito ele pode aparecer em posições variadas. Até no meio, olha lá, despreocupadas, as crianças brincavam. Olha lá, quem, mesma coisa, as crianças, que é o sujeito, está ali no meio da oração. Então, pensando, existe a ordem direta, a ordem mais comum? Ok, existe, mas a gente, quando vai procurar o sujeito, e a gente vai precisar, em vários momentos, localizar o sujeito na frase, a gente precisa prestar atenção que nem sempre ele vai estar ali no início, facinho de ser localizado. Vimos ainda os processos de formação de palavras, vimos as palavras, né, que existem palavras primitivas que dão origem a outras palavras, que são as palavras derivadas. Vimos que são 2 processos básicos, derivação e composição, e vimos os primeiro por derivação, né, os processos por derivação. São 4, prefixal, quando aquela palavra primitiva ganha um prefixo, ou seja, algo antes. Vimos sufixal, quando a palavra primitiva ganha algo no final, né, que é um sufixo. Vimos parassintética e prefixal e sufixal, que são parecidos. Nos 2 casos, envolve a entrada de prefixo e sufixo, sendo que na parassintética, os 2 entram ao mesmo tempo. E já na prefixal e sufixal, eles podem entrar, primeiro entrar o prefixo, depois o sufixo, que é aquele caso que se a gente tirar o prefixo, a palavra continua existindo só com sufixo. E se fizer o contrário, tirar o sufixo, a palavra continua existindo só com o prefixo. Vimos tudo detalhado isso aí. Prefixal entra algo antes, prefixo, sufixal depois, e parassintética e prefixal e sufixal entre os 2. Só que com essa diferença aí que na parassintética tem que deixar os 2 lá. Se tirar tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra, né, deixa de existir. E vimos ainda os 2 processos por composição, né? 2 processos básicos, derivação e composição. Falamos ainda agora sobre os de derivação, composição são apenas 2. Por justaposição, quando 2, né, palavras apenas se unem, não perde letra, e por aglutinação, já quando perde letra, né? Passatempo, passa mais tempo, deu passatempo. Já, por exemplo, planalto, plano mais alto, que dá a palavra planalto. Mas acontece aí, a gente diz que aglutina-se, né?
que alguma letra aí ela vai ser modificada ou ela vai ser excluída. Plano mais alto, tá? Planalto. E a gente viu, inclusive, lá vários exemplos, né? Os processos de formação de palavra foi assunto da nossa videoaula, né, anterior, que eu expliquei direitinho, dei os exemplos, expliquei tudo bem detalhado. Então, esses foram os assuntos, né, do nosso primeiro bimestre. A gente fecha com essa revisão e em breve nós daremos continuidade. Tchau, pessoal. Beijo para vocês.